Os Estados Unidos estão hoje no centro das atenções mundiais pela eleição presidencial acirrada que definiu o democrata Joe Biden como o 46º presidente do país. A disputa pela Casa Branca ganha atenção geral pela condição de superpotência que os estadunidenses têm. Mas como os Estados Unidos da América deixaram de ser 13 colônias e passaram à condição de potência global? Durante as primeiras 7 décadas após sua independência, os Estados Unidos iniciaram uma sangrenta expansão imperialista rumo ao oeste do continente. Depois da conquista do oeste da Guerra Civil, a nação viu-se no dilema de qual seria seu próximo objetivo. O então secretário de Estado, equivalente ao ministro de Relações Exteriores do Brasil, defendeu que os Estados Unidos deveriam ser uma potência global. Porém, a ex-colônia britânica enfrentava crises internas pelos sistemas político e econômico ineficazes, além de conflitos sociais. O pesquisador e escritor Adam Tooze descreve em seu livro Os Salários da Destruição que a América era uma palavra-chave para os segmentos urbanos de má gestão e política gananciosa. Contudo, após anos de políticas voltadas para a resolução dos conflitos internos, os Estados Unidos apoiaram Cuba em sua guerra de independência contra o Império Espanhol. Por conseguinte, com a vitória cubana-americana na guerra e a assinatura do Tratado de Paris em 1898, os estadunidenses receberam territórios como Porto Rico, Filipinas e a ilha de Guam, do já enfraquecido Império Espanhol. Esse momento marca a virada da política externa de Washington, que passa a exercer mais influência sobre a política externa global. O presidente, à época o republicano William McLean, afirma que a guerra nos trouxe novos deveres e responsabilidades que devemos cumprir, como se tornar uma grande nação, em cujo crescimento acarreta, desde o início, sermos o governante das nações. McLean foi o 25º presidente dos Estados Unidos e foi o terceiro a ser assassinado após um atentado em Nova York. Ele tinha como vice Theodore Roosevelt, que foi eleito em 1900 o seu sucessor. Theodore Roosevelt teve um papel fulcral na consolidação da posição dominante do país com a política do Grande Porrete, ou seja, na imposição dos interesses norte-americanos em países da esfera de influência da nação. Outro fator para a preponderância dos Estados Unidos foram as guerras mundiais. Em 1916, durante a Primeira Guerra, por exemplo, a ex-metrópole, a Grã-Bretanha, comprou mais de 25% de motores aéreos, mais de 50% das munições, mais de 35% dos grãos e quase todo o petróleo de fora, em especial dos Estados Unidos. Essa grande demanda dos países beligerantes impulsionou a indústria e a agricultura local, para atender a demanda externa, resultando assim em uma era de prosperidade econômica estadunidense ante a devastação econômica e social das potências europeias. Nesse período, a Federação Estadunidense ganhou ainda mais poder internacional. Um retrato disso é que após a Grande Guerra, o presidente Woodrow Wilson propôs e conseguiu criar a Liga das Nações, que serviria como intermediadora entre os atritos dos países signatários. A Liga foi uma predecessora da ONU, Organização das Nações Unidas. Mas havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, a Grande Depressão. A crise de 1929 devastou a economia e a sociedade dos Estados Unidos. Mas o democrata Franklin Delano Roosevelt conseguiu reerguer a economia depauperada do país com New Deal e conduziu o país durante boa parte da Segunda Guerra. No período do Segundo Conflito Mundial, o país desfrutou de condições parecidas com as da Primeira Guerra. Todavia, a nação já tinha um status quo de potência e a nova guerra mundial serviu para acentuá-la, ainda mais com os gigantes do velho continente se digladiando mais uma vez. Com isso, após a guerra, os Estados Unidos provaram a superioridade bélica com o uso de armas nucleares, inéditas na história.
Nesse agregado de poder, o governo norte-americano teve voz ativa na modelagem do mundo no pós-guerra. Com a criação da Organização das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Conselho de Segurança da ONU e de outras instituições que dão a cara da geopolítica odierna, que foram moldadas pela égide de um país que foi devastado por uma guerra civil e remodelou-se para ditar o jogo político internacional. Mas agora está vindo a ascensão de outro gigante, a China, que consolida-se como postulante à liderança global no cenário de décadas de hegemonia estadunidense. Os Estados Unidos foram a nação que se aproveitaram do caos da guerra e do vácuo de poder para se tornar a maior potência mundial. Foi assim que os Estados Unidos chegou ao status de potência. Gostou? Ficou com dúvidas? Curta, comente e compartilhe o vídeo, além de inscrever-se no canal para ver mais um Boletim Explica.